Em uma terra gelada e desolada, uma carruagem leva um orc criminoso para uma gigantesca prisão fortificada. Lá, ele encontra seus companheiros de cela, o bardo Edgin e a bárbara Olga. Edgin é amigável e o avisa para se comportar, mas o orc tenta avançar em Olga, que reage quebrando seus joelhos e esmagando seu rosto. No dia seguinte, Edgin e Olga são levados perante o Conselho de Absolvição para um apelo por seu perdão. Edgin começa contando sua história para contextualizar o motivo de estarem lá. Anos atrás, Edgin era membro da facção dos Arpistas, um grupo de espiões que combatia o mal de forma voluntária. Durante o dia, ele espionava mercenários, detinha bandidos e fazia justiça contra os magos vermelhos de Tai. À noite, voltava para casa, onde vivia com sua esposa Zia e sua filha Kira. Zia não se importava com a pobreza deles, pois acreditava que Edgin estava tornando o mundo um lugar melhor. Uma noite, Edgin voltou para casa e descobriu que Zia estava morrendo. Com suas últimas forças, ela disse a ele que havia escondido Kira na parede. A partir desse dia, a devoção de Edgin ao juramento também morreu. Criar Kira sozinho foi difícil, e ele passava os seus dias embriagado na taverna. Um dia, conheceu Olga, banida de sua tribo por se apaixonar por um estrangeiro. Olga teve pena da criança e concordou em ajudar Edgin a criá-la, mas eles nunca se tornaram um casal. A relação deles era baseada em respeito mútuo. Eles tentaram viver honestamente, mas a sobrevivência se tornou difícil. Então Edgin e Olga recorreram ao roubo. Começaram roubando joalherias, e quando encontraram um colar que permitia ficar invisível, deram para a agora mais velha, Kira, para que ela pudesse ficar segura. Kira passou a participar dos roubos e, eventualmente, eles recrutaram novos membros, como o feiticeiro Simon e o trapaceiro Forge. Isso lhes permitiu atingir tesouros maiores, mas eles ainda tinham regras. Nunca ferir alguém e roubar apenas dos ricos. As coisas mudaram quando conheceram uma maga chamada Sofina, que solicitou a ajuda deles para roubar o Forte Corin, um reduto dos arpistas repleto de riquezas. Embora Edgin tenha inicialmente se recusado, Forge o convenceu dizendo que o forte continha a Tábua do Despertar, que ele poderia usar para trazer Zia de volta à vida. Como o local era mais perigoso do que o habitual, Edgin disse a Kira para ficar em casa, e ele, ignorando seus apelos para que ele não fosse, se a ameaça fosse tão grande. Ele não contou a ela sobre a tábua, caso o plano não desse certo. A equipe invadiu facilmente o Forte de Corin, e Sofina imediatamente pegou um estranho chifre brilhante. Edgin pegou a tábua, mas isso ativou uma armadilha, que fez com que todos os guardas aparecessem. Sofina quebra as regras e derrota todos os guardas antes de usar um feitiço para parar o tempo, aprisionando Olga e Edgin. Antes que os outros fujam, Edgin joga a tábua para Forge e pede para que ele mantenha Kira segura. Quando Edgin termina a história, o último membro do conselho finalmente aparece, revelando ser uma criatura parecida com um pássaro. Edgin e Olga não hesitam e pulam nele para quebrar a janela, usando as asas da criatura para escapar com segurança, ignorando o fato de que o conselho estava prestes a aprovar o perdão deles. Agora livres, a dupla retorna à sua casa e descobre que está vazia há algum tempo. Depois de recuperar o alaúde de Edgin, eles vão à taverna para discutir como encontrar Kira, e graças a um panfleto, eles descobrem que Forge agora é o Lorde de Neverwinter. Após uma longa viagem a cavalo, eles chegam em Neverwinter, que está se preparando para os Jogos Meridianos. No castelo do Lorde, eles se reencontram com Kira, que fica mais animada em ver Olga do que o seu próprio pai, porque ela acredita que Edgin a abandonou por motivos egoístas. Em seguida, eles se reencontram com Forge, que explica que usou as riquezas roubadas do Forte de Corin para se tornar o Lorde de Neverwinter, e que Sofina está trabalhando com ele como sua conselheira. Edgin então descobre que Forge tem dito a Kira que ele foi preso por roubar riquezas e não por causa da Tábua do Despertar. E para piorar, existem cartazes de procurado com suas cabeças, provando que eles não foram libertados legalmente. Magoada por ter sido enganada, Kira sai correndo do quarto, e Forge anuncia que não irá entregá-los, Kira ou a tábua. Edgin e Olga tentam atacar Forge, mas Sofina usa sua magia para prendê-los no chão, revelando que ela e Forge estavam trabalhando juntos para atrair o resto da equipe durante o seu último golpe.
Forge ordena que seus guardas prendam a dupla, mas Sofina muda as ordens para que eles fossem executados. A dupla é levada para um beco para ser executada, mas Olga levanta um bloco do chão e usa para lutar contra os guardas. Suas habilidades de bárbara tornam a batalha fácil para ela, e logo todos os homens estão inconscientes. Então ela rouba o machado deles antes de escapar com Edg. Enquanto isso, Forge conta a Akira que Olga e Edgin a abandonaram novamente depois de pegar a tábua. Pouco depois, Olga e Edgin concordam que precisam resgatar Kira e a tábua de Forge, e para isso precisarão de uma equipe. Primeiro, eles procuram Simon, que está fazendo alguns simples truques de mágica para entretenimento, mas esses truques são na verdade uma distração enquanto ele rouba o ouro e os objetos de valor da plateia com magia. Quando Simon vê seus velhos amigos, o choque faz com que ele falhe no feitiço e a plateia percebe a armadilha. Furiosos, eles tentam atacar Simon, que tenta se defender com magia. Porém, ele não é um feiticeiro muito bom e seus feitiços dão errado. O primeiro, ele envia as pessoas para o teto e depois acaba voando pela janela. Felizmente, Olga está pronta do lado de fora para pegá-lo. Os três fogem e Simon concorda em ajudar, mas ele aponta que sua magia não é o suficiente para deter Sofina. Para entrar, eles vão precisar de um druida, e Simon conhece um. Mais tarde, o trio chega para ver um druida prestes a ser morto. De repente, um cavalo enlouquece e se transforma em um urso coruja, revelando que ela é amiga de Simon. A criatura rapidamente derrota todos os soldados e salva a outra garota, antes de retornar à sua forma normal, chamada Doric, e fugir em um cavalo de verdade. O trio mais tarde encontra Doric em sua casa nas florestas élficas e descobre que Doric não confia em humanos, porque sua própria família a abandonou por ser uma Tiefling. No entanto, ela odeia Forge e ainda mais porque ele tem destruído a floresta e matado o seu povo. Então ela concorda em ajudar. Enquanto isso, em seus aposentos privados, Sofina revela que é uma maga vermelha e fala com seu mestre, o Lich Sastan. Ele confia a ela o plano supremo deles, para o qual Sofina tem manipulado Forge para trazer de volta os jogos. Depois, Sofina se une a Forge enquanto ele se encontra com outros lords para discutir os planos para os Jogos Meridianos. O castelo possui um cofre onde eles vão guardar todas as riquezas das apostas, e a porta é protegida por um selo antigo que ninguém pode romper. De repente, Sofina detecta uma presença e aponta para um inseto, que acaba sendo Doric, usando suas habilidades de metamorfose para espionar. Os guardas imediatamente vão atrás dela, mas Doric se transforma em vários animais para escapar. Primeiro um rato que se infiltra pelos corredores, depois um pássaro que voa para fora do castelo. Enquanto desvia das flechas, ela colide com uma bandeira e cai, mas se transforma em um gato e vira um veado para correr mais rápido e escapar dos ataques de Sofina. Mais tarde, Doric conta ao grupo sobre a maldade de Sofina e o selo no cofre. Simon não consegue romper um selo como esse, a menos que possua o elmo de desjunção, que dizem ter desaparecido há muito tempo. No entanto, Olga diz que seu povo lutou contra o culto do dragão, então eles podem saber onde ele foi parar. Enquanto isso, Sofina contrata um assassino para caçar a equipe e também ordena que ele mate todos os guardas que deixaram Doric escapar. Algum tempo depois, o grupo para na antiga casa de Olga para que ela possa pegar algumas coisas, incluindo seu cajado. Olga fica desolada ao ver que seu ex-marido seguiu em frente com outra mulher bárbara, mas ele ainda é amigável com ela e lhe deseja felicidade. À noite, a equipe chega a um cemitério cheio de corpos que lutaram nas Terras Eternas muito tempo atrás. Com a magia de Simon, os corpos só conseguem permanecer vivos por até 5 perguntas. A equipe começa a cavar e cada corpo conta um pedaço de história sobre a batalha em que morreram, sempre dizendo que outra pessoa pegou o elmo. Depois de passar por vários corpos, eles finalmente descobrem que o elmo foi entregue a Shenk de Tai, de onde vêm os Magos Vermelhos. Edgin não confia nos Taianos, pois eles mataram Zia, mas os outros já ouviram histórias sobre Zenki como paladino e convencem Edgin a pedir sua ajuda. Alguns dias depois, a equipe encontra Zenki no meio de mais heroísmo. Ele usa sua gentileza para acalmar uma criatura marinha e resgatar o bebê que ela tinha engolido. Eles têm uma reunião com ele e informam sobre Sofina. Então Zenki explica toda a história dos Magos Vermelhos.
Zasten usou o chifre que eles roubaram para armar um golpe profano e liberou um feitiço que consumiu as almas de todos que ouviram, escravizando-os à sua vontade. Com esse exército de mortos-vivos, Zasten conquistou Tai, mas por enquanto seus poderes não podem ultrapassar as fronteiras. Então Zenki suspeita que Sofina esteja tentando ajudá-lo a expandir o seu território. Zenki concorda em dar o elmo à equipe quando Edgin jura distribuir a riqueza de Forge entre o povo de Neverwinter. Em seguida, a equipe viaja para as montanhas do subterrâneo, onde o elmo está escondido. Enquanto atravessam as florestas, Zenki fala sobre como testemunhou o poder profano de Zasten e como ele corrompeu as pessoas boas para se tornarem escravas do mal, o que o levou a se afastar do caminho dos magos vermelhos e usar suas habilidades para o bem. Zenki conseguiu escapar do feitiço dos magos vermelhos, e é por isso que ele tem uma marca na testa. Enquanto isso, o assassino de Sofina continua a segui-los em segredo. A equipe entra em um buraco na floresta para chegar à cidade do subterrâneo. Lá há um monte de Rocknons, mas eles foram ignorados porque essas criaturas só se alimentam de pessoas inteligentes. Em seguida, eles têm que atravessar um abismo por uma ponte anã cheia de armadilhas. Zenki sabe como evitá-las, mas Simon, distraído, aciona acidentalmente um mecanismo que faz a ponte desabar. Olga procura em sua bolsa por uma corda, e Simon finalmente percebe o cajado que ela roubou de um mago anos atrás. E acontece que na verdade era um bastão Kailar, que pode abrir portais em até meio quilômetro. A equipe atravessa o abismo com segurança e chega a uma estátua que Zenki ativa para liberar o elmo. Nesse momento, são emboscados pelos assassinos de Sofina. Zenki usa suas incríveis habilidades para rapidamente nocautear os capangas antes de enfrentar o líder, usando sua espada luminosa contra a espada em chamas do inimigo. Zenki o derrota também, mas é tudo em vão. Como são mortos-vivos, os Taianos continuam voltando. A equipe tenta fugir, mas encontra o caminho bloqueado por um dragão muito gordo, que imediatamente os persegue e devora os Taianos. O dragão causa destruição ao seu redor, e a equipe deve correr enquanto desvia de escombros que caem. Simon abre um portal e os envia para uma plataforma, mas o dragão inclina a plataforma e faz Edgin cair em direção à boca dele. Felizmente, Zenki intervém e apunhala o dragão na cabeça. Infelizmente, o dragão não está morto e os persegue novamente até que eles fiquem presos em uma pequena caverna que está se enchendo de água salgada. Isso dá a Edgin uma ideia. Eles se escondem debaixo d'água e ele faz Olga provocar o dragão até que ele solte eletricidade. Em seguida, Simon usa a chama para criar uma explosão que destrói a caverna, permitindo que a equipe escape nadando. Após chegarem à margem, Zenki se despede dos outros e retorna para casa. Simon tenta assumir o controle do capacete e acaba encontrando seu ancestral, que duvida das habilidades de Simon e não permite que ele se ajuste a ele. Simon continua tentando por horas, mas continua sendo rejeitado, o que diminui a moral da equipe. Simon e Doric querem sair, então Edgin finalmente se abre com eles. Ele explica que os feiticeiros vermelhos mataram sua esposa porque ele havia roubado deles quando estava cansado de trabalhar de graça, e admite que falhou com todos, mas é por isso que não pode desistir agora. Comovidos por isso, a equipe decide se reunir com ele. Depois, Olga elabora um plano para usar o cajado em vez do capacete para entrar no castelo. Primeiro, eles compram uma pintura emoldurada e escondem um portal por baixo da tela. Então Edgin se esconde sob uma pilha de folhas na estrada e espera que uma carruagem com os tesouros de Forge passe para colar a pintura nela. Simon abre outro portal próximo e Olga empurra a madeira da carruagem através da pintura, permitindo que Doric entre e leve a pintura. A moldura quase cai no processo e Simon também é puxado para fora, mas Doric usa sua cauda como alavanca e o pega. Em seguida, eles usam o portal para fechar novamente a carruagem e Doric coloca a tela de volta no lugar antes de escaparem, transformando-se em um inseto. Em algum momento depois, a equipe chega a Neverwinter para o início dos Jogos Meridianos, que consistem em 5 grupos passando por desafios muito perigosos. Forge abre a cerimônia e incentiva a multidão a não sair após os jogos terminarem, pois haverá um presente para todos. Os guardas guardam a pintura com as outras riquezas, mas ela cai no chão. Então, quando a equipe abre um portal em particular, eles descobrem que não podem usá-lo.
Doric começa a usar uma faca para tentar esculpir um buraco para um inseto passar, enquanto Edgin dá a Simon um discurso de encorajamento, lembrando-o de que ele trabalha melhor sob pressão e que ele deveria tentar o capacete novamente. Simon então cria uma ilusão de um Edgin cantante para distrair os guardas do castelo. No entanto, o pé de Simon fica preso e a ilusão começa a falhar, fazendo com que os guardas os persigam. Enquanto Edgin e Simon correm para dentro, Olga fica para trás para lutar com os guardas com seu machado e qualquer coisa que ela possa encontrar na sala, rapidamente derrubando todos eles. Simon alcança a porta selada e coloca o capacete, encontrando seu ancestral novamente, que continua insultando. Dessa vez, Simon fica irritado porque há algo mais urgente do que o seu próprio orgulho e dá um soco em seu ancestral, o que finalmente permite que ele sintonize com o capacete e abra o cofre. Usando sua nova confiança em si mesmo, ele nocauteia mais guardas e em seguida ele e Olga entram no cofre, apenas para encontrá-lo vazio. Enquanto isso, Doric consegue fazer o buraco e se infiltra na forma de uma minhoca, encontrando todas as riquezas escondidas sob a arena. Há um monte de guardas levando-as para um navio, revelando que o plano de Forge é escapar com todo o dinheiro apostado, e ele não sabe das verdadeiras intenções de Sofina. Um guarda encontra Doric e a nocauteia, enquanto Olga e Simon são capturados por tentáculos mágicos que saem do chão. Edgin se esgueira pelos corredores e encontra Kira para se desculpar por ter sido um pai ruim. No entanto, isso se revela como uma ilusão criada por Sofina, e ela usa a magia dos tentáculos para capturá-lo também. Quando Forge entra, ele planeja executá-los, mas Edgin o convence a permitir que eles compitam nos jogos para morrer com dignidade. Momentos depois, a equipe se vê no Coliseu e Simon e Doric recebem braceletes que bloqueiam sua magia. O primeiro evento é um labirinto cheio de monstros e logo a equipe se vê correndo de um lado para o outro. Os monstros vão atrás de todas as equipes, usando truques como apresentar uma ilusão para encurralar um anão. Doric encontra uma espada dentro de um baú, mas quando Olga abre o outro, revela ser uma mímica que usa sua língua para pegar a perna dela. Felizmente, Doric o corta a tempo. Enquanto isso, Forge se prepara para escapar em seu barco com Kira e deixa Sofina no comando. De volta ao labirinto, Doric tropeça e fica com a mão presa dentro de um cubo gelatinoso. Olga a ajuda a tirá-la, mas o bracelete fica preso dentro do cubo. Edgin fica encurralado por outro monstro, mas a equipe percebe a ilusão e o liberta. Depois de correr um pouco mais, eles conseguem sair do labirinto, onde as gaiolas esperam para levá-los ao próximo desafio. Edgin aponta que eles precisam escapar e não avançar, dando a Doric uma ideia. Ela os faz pular dentro do cubo gelatinoso, e assim que o primeiro desafio termina, o cubo é levado embora. Doric se transforma em uma cobra para escapar, depois puxa todos para fora também. Eles correm por um túnel e encontram a engrenagem, além de algumas chaves para liberar Simon do bracelete. Depois de passar por outro túnel, a equipe chega ao cais, onde nocauteia todos os guardas e encontra o barco com as riquezas e a tábua. Quando Forge e Kira aparecem, eles usam a tábua para comprovar sua história. Kira finalmente acredita neles, o que faz Forge segurar uma faca na garganta dela para fazer os outros recuarem. Enquanto Forge faz monólogos como um vilão idiota, Olga pega uma batata e a joga em seu rosto, fazendo com que ele deixe Kira ir. Ela se junta à equipe enquanto eles pulam no barco para escapar, com Simon usando um feitiço para criar uma onda de água que atinge Forge. Kira perdoa Edgin enquanto eles se reconciliam. Enquanto isso, Sofina está usando o chifre para dar início ao seu plano. Ela convenceu Forge a fazer os jogos e fazer as pessoas ficarem para receber um presente, para que ela pudesse usá-las todas para criar um novo exército de mortos-vivos. A equipe percebe uma nuvem escura se formando sobre a cidade e concorda em entrar em ação para salvá-la. Enquanto Sofina começa a liberar o feitiço sobre os senhores do jogo, Edgin cria um plano no qual Simon abre um portal no navio e o conecta a um balão gigante sobre o Coliseu. As riquezas começam a cair pelo portal e todos os participantes dos jogos começam a seguir o balão para pegar um pouco de ouro, escapando assim do feitiço de Sofina. Edgin pede a Kira para se esconder com seu colar e então a equipe confronta Sofina, que os ataca com um feitiço de fogo. Simon os protege com um escudo
e Doric se transforma em um urso coruja para pular em cima de Sofina, que a empurra e usa sua magia para ativar uma estátua de dragão. A equipe usa suas várias habilidades para atacá-la, mas nada pode ferir a pedra. O dragão está prestes a devorar Edg quando Doric percebe que ela deve atacar Sofina, o que efetivamente desativa o efeito do dragão. Então Sofina prende Olga e Edg em uma esfera antes de invocar uma mão gigante para atacar Doric, mas um confiante Simon invoca sua própria mão para contra-atacar. Sofina ainda vence e a destrói, enquanto a esfera se quebra. A equipe não desiste e continua a sobrecarregar Sofina com todo tipo de ataques até que ela ativa o feitiço de congelamento do tempo. Sofina começa a se gabar de sua vitória, mas de repente todos se movem porque esse era o plano deles desde o início. Quando Sofina olha ao lado, ela descobre que uma invisível Kira colocou o bracelete em seu pulso, bloqueando sua magia. Então Doric se transforma em urso coruja e dá uma surra em Sofina até matá-la. Enquanto a equipe comemora sua vitória, eles descobrem que Olga ficou gravemente ferida na luta e ela morre. Kira chora por ela e Edgin percebe que Olga foi a figura mais próxima que Kira teve de uma mãe quando estava crescendo. Então ele decide usar a tábua para revivê-la. Enquanto a equipe se junta às celebrações, Forge tenta fugir com o ouro, mas acaba sendo capturado por Zenk. Mais tarde, o Lorde da cidade original acorda, agora que a magia de Sofina desapareceu, e concede medalhas aos heróis por salvarem Neverwinter. Forge é preso e tenta apelar por seu perdão, contando sua própria história trágica, mas o conselho não se importa com isso. Desesperado, Forge encontra a criatura pássaro e tenta voar também, mas o conselho garantiu que todas as janelas estivessem seladas, e então Forge acaba batendo em uma parede.